Olá, meu nome é Ana Karina, sou jornalista do Jornal Minas. Essa é a nossa segunda entrevista com os candidatos à Prefeitura de Nova Lima. Serão 8 perguntas para cada candidato e você de casa também participa. Basta enviar sua pergunta pelas nossas redes sociais. Para quem ainda não nos segue nas nossas redes sociais, os links estarão aqui no vídeo para você acompanhar no Facebook, Instagram e Twitter. Fique por dentro das notícias de Nova Lima e outras cidades do estado. Acesse o nosso site jornalminas.com.br. O nosso entrevistado de hoje é o psicólogo Jobert Jobão, candidato pelo Partido P à Prefeitura de Nova Lima, e que tem como co-prefeita a professora Roberta Zanon, do Partido PSOL. Olá, Jobert, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui hoje. Nos conte um pouco sobre você, sua trajetória, e explique também para o nosso público por que vocês utilizam o termo co-prefeita e não vice-prefeita. Ana Karina, eu que agradeço essa participação, essa oportunidade de expor mais uma vez as nossas ideias para a população de Nova Lima. A nossa trajetória política, tanto a minha quanto a da minha co-prefeita, que é uma construção política, importante a gente dizer isso para a população de Nova Lima, a Roberta Zanon, professora, que é a minha vice, juridicamente falando, mas a gente considera politicamente co-prefeita porque nós vamos governar juntos. Nossa chapa não é paritária simplesmente por ter um homem e uma mulher. Nossa chapa é paritária porque os dois vão governar juntos. Inclusive, uma das propostas nossas de início de governo é acabar com o gabinete de vice-prefeitura, que a gente acha que vai ser desnecessário, visto que a nossa intenção é despachar juntos. Nós temos uma trajetória de lutas, e de identificação e compromisso com o povo mais pobre, o povo trabalhador brasileiro. Eu trabalho na CEMIG há 20 anos, a minha história é uma história de batalha junto dos meus companheiros de trabalho, dos meus colegas, defendendo os nossos direitos. E a Roberta, da mesma forma, dentro do campo da educação, que é a área dela, e pela educação de qualidade. Mais precisamente em Nova Lima, eu faço uma atuação da luta por moradia. Nova Lima é uma cidade que tem grandes recursos, a cidade das mais ricas do Brasil, do ponto de vista de arrecadação e do ponto de vista também de renda média, mas a população mais pobre está abandonada. E nós precisamos construir moradias populares para a nossa população, que carece disso, e esse é um dos temas que eu gostaria de abordar bastante aqui na nossa conversa, se tivesse oportunidade. Ok. Jobert, segundo o atual prefeito, Vitor Penido, Nova Lima será entregue para a próxima gestão com 300 milhões em caixa. 300 milhões de reais em caixa. Qual é o planejamento financeiro para um possível governo e quais são as metas estabelecidas? Quais são as prioridades no seu governo? Primeira questão que nós temos que nos atentar, que nós vivemos um período de pandemia. E o povo mais pobre, não só em Nova Lima, mas no Brasil inteiro, foi muito penalizado com isso. E no próprio período de pandemia, nós tivemos um acúmulo de riquezas de um lado, porque 46 bilionários brasileiros na pandemia acumularam 180 bilhões de reais, enquanto milhões de trabalhadores ficaram desempregados e tem gente até passando fome. Então nós temos que ter uma atenção especial para ajudar essas famílias a se recuperar economicamente. Então já logo no início, nós temos que ter essa atenção e a gente pretende criar a renda básica municipal no município, atendendo as famílias de baixa renda, sobretudo para salvar mesmo essas pessoas que estão passando muita necessidade agora. E também, um dos aspectos mais fundamentais é a gente criar um robusto plano de desenvolvimento urbano e de produção de moradias no município, que é um tema extremamente importante e a gente tem que aproveitar hoje que a Prefeitura tem recursos para produzir essas coisas, para melhorar a vida do nosso povo. E também, a gente sabe que a previsão orçamentária da Prefeitura é de crescimento do orçamento nos próximos anos. Nós temos que aproveitar muito isso para criar infraestruturas na cidade, produção de escolas integrais, construir a escola técnica e não fechar escolas, como esse governo fez, fechou o Tramig. Então nós vamos fazer isso, investimento em educação, na infraestrutura básica, construção de muitas moradias para o nosso povo, e também o investimento já inicial aí na questão da renda básica, no programa de renda básica para ajudar as nossas famílias mais pobres. Ok. O Vila Nova recebe hoje um repasse expressivo da Prefeitura. Qual será o posicionamento do seu governo em relação a esse valor que sai dos cofres públicos? Olha,
se a gente visse uma notícia de que o Calil em Belo Horizonte estivesse repassando milhões para o Atlético, a gente acharia isso um absurdo, né? Então é absurdo a Prefeitura de Nova Lima fazer repasse para o Vila Nova, que é uma instituição privada e que não tem a cidade de Nova Lima não tem aproveitamento social nenhum com isso. Se fosse um time que investisse na base, que tivesse uma tradição de escolinha de futebol, se tivesse programas que atendessem a nossa população para tirar os nossos jovens da rua, se tivesse qualquer finalidade social que justificasse isso, né, a gente poderia discutir esse tipo de coisa, mas não tem. O que nós vemos em Nova Lima são grandes potenciais de jovens em várias modalidades esportivas que às vezes não se desenvolvem porque não tem apoio do poder público. Eu sou desportista, pratico muitos esportes, adoro desde a minha juventude. Eu fui vice-campeão do Gincon de 1999. Eu corri com tênis emprestado. Por quê? Porque meus pais não tinham dinheiro para comprar e não tinha investimento público nenhum com isso. Eu corria na banqueta com tênis de futsal. Ficava todo quebrado e no outro dia tinha que me recuperar, era jovem, conseguia me recuperar e treinar de novo. Então, assim, é justo a prefeitura ter 5 milhões de orçamento, que ainda é pouco para o esporte, e dar metade disso para o Vila Nova, enquanto tem milhares de crianças que poderiam desenvolver os seus potenciais, que poderia ter vários tipos de modalidades aqui, escolinhas, né, para o nosso povo mais pobre e principalmente para as nossas crianças, terem um desenvolvimento melhor mesmo, sabe? Ter esporte, criar disciplina com aquilo, sair das ruas, ter perspectiva de vida, né, até sendo um atleta de alto rendimento. Então isso para nós, a gente entende como um absurdo e eu acho que essa questão tem que ser revista. Ok. Qual foi o processo de escolha da coprefeita, a professora Roberta Zanon, e qual será a sua participação em um possível governo? Olha, não foi uma escolha, né? A vida nos promoveu um encontro, né? O próprio processo de luta, a situação de dificuldade que vive o povo brasileiro. Então a gente se encontrou na luta e nas ruas, né? E aí a gente fez uma conversa, né, sobre essa possibilidade da gente apresentar para Nova Lima um programa que atenda de fato a vida do povo, né? Nova Lima é uma cidade aí com 90 mil habitantes, 60 mil moram na cidade, 30 mil moram em condomínios e áreas nobres, né, com um orçamento milionário e a população em situação de abandono em vários casos. Então nós não podemos aceitar isso mais. Então a gente fez uma conversa e decidimos montar a chapa. E a chapa é para ser uma chapa de fato paritária, né? Nós temos potenciais diferentes. A gente acredita que eu, com o meu potencial, a minha vivência, a minha história de vida, a minha história de luta com o povo mais pobre, com os mais necessitados, e ela, com a vivência dela, com a experiência que ela tem, inclusive muito técnica em termos da educação, ela conhece tecnicamente as leis, as diretrizes do processo educacional, a gente somando isso, a gente acha que a gente tem a oferecer muito para a população de Nova Lima. Então isso que eu acho que é o mais fundamental, a gente se unir de fato, né, não no discurso, mas de fato mostrando para a cidade que nós vamos governar juntos, né? Nós estamos juntos nas nossas fotos, nós estamos juntos construindo nosso programa e nós vamos governar juntos, porque a gente acredita que melhor do que um vice que não atrapalha, são duas pessoas capacitadas trabalhando juntas para a população de Nova Lima. Certo. Nova Lima tem enfrentado há décadas uma situação de desordenamento urbano, crescimento demográfico, ocupações irregulares e déficit habitacional. Qual é o planejamento para a revisão do plano diretor? O plano diretor hoje sofre muita influência, né, na própria construção, nas modificações que ele sofreu historicamente, ele sofre influência da especulação imobiliária, né? Não é à toa que a cidade é dominada pela especulação imobiliária, é porque tem arcabouço legal que permite esse tipo de coisa. Então nós temos que fazer revisão do plano diretor para que ele atenda o povo de Nova Lima. E na questão do desenvolvimento urbano, muita gente às vezes vê as ocupações como problema. E na verdade as ocupações são sintoma. O problema é a falta de política habitacional. E as terras sendo apropriadas pela especulação imobiliária e pelas mineradoras. Então nós não podemos fechar os olhos para esse tipo de coisa como foi feito durante décadas. Como que a AngloGold, que é uma mineradora, se tornou dona de quase 3 mil imóveis em Nova Lima, Raposa e Rio Acima. Que processo que é esse? Vamos auditar isso. Temos que pesquisar esse tipo de coisa, né? De onde ela comprou tanta coisa?
né? E quem eram os proprietários anteriores? Temos que fazer uma revista e temos que fazer uma pesquisa da cadeia dominial e saber como que ela conseguiu adquirir tanta coisa. Porque todas essas terras estão já planejadas, né, não pelo poder público, mas pelo poder privado e pela especulação imobiliária. Para quê? Para servir de produção de moradias de alto padrão, os condomínios, e não a população. Se a gente não se atentar para isso, Nova Lima vai explodir de ocupações. Porque, como eu disse, a cidade é uma cidade de trabalhadores de baixa renda. A grande maioria da população de Nova Lima é uma população que ganha até 2 salários mínimos. Então, como que essas pessoas, povo trabalhador, vai conseguir adquirir um imóvel com a terra a preço de ouro? Não vai conseguir. Então, é muito importante que a gente planeje o município, né? Nós temos a ideia de que a região noroeste, né, a região da 040 ali, é um vetor de desenvolvimento que nós temos que trabalhar. Aqui também na direção do Sabará é outro vetor de desenvolvimento. Para quê? Para a cidade ter vazão. A população está crescendo. Vai para onde? A cidade está virando uma panelinha de pressão. Muita gente nascendo, população é assim mesmo, vai crescendo. E vai para onde? Então nós temos que pensar nisso. Desenvolvimento do município, produção de novos bairros com infraestrutura e moradias para o nosso povo. E essa é justamente a próxima questão. Uma de suas principais causas é a moradia básica. Nova Lima hoje tem um dos metros quadrados mais caros da região metropolitana, o que inviabiliza o sonho da casa própria para a maioria dos moradores novalimenses. E é justamente essa questão da especulação imobiliária que tem sido uma de suas principais críticas. No entanto, Joubert, de acordo com informações no site do TSE, você é morador de um bairro nobre da sede novalimense. Isso, de certa forma, não afasta você da realidade da bandeira que você levanta? Não, pelo contrário. Eu acho que isso cria, na verdade, uma solidariedade muito mais genuína. Eu sou um trabalhador da CEMIG. Eu sou um trabalhador que já estou no meu final de carreira, né? Então, eu consegui agora, comprei no ano passado, o meu primeiro imóvel. Eu faço uma luta por moradia e não dependo dessa luta para eu ter a minha moradia. Eu tenho a condição de comprar o meu apartamento, apesar de ter que ter feito uma reserva de 19 anos para conseguir comprá-lo, né? E nem moro nele, né? Na verdade, eu moro de aluguel aqui no centro e consegui comprar um apartamento depois que eu já tinha feito o contrato de aluguel. Então, ele está lá alugado. Então, eu acho que as pessoas não sabem disso, mas é importante a gente falar. Eu sou um trabalhador de final de carreira na CEMIG que eu ganho salário igual do vereador em Nova Lima, né? Então eu tenho condições de comprar um imóvel para mim. Agora, eu faço uma luta para que os outros trabalhadores que não têm essa condição consigam ter o seu imóvel. Porque se não for dessa maneira, com apoio do poder público, ninguém vai conseguir. Correto. Nova Lima tem 7 candidatos a prefeito, todos homens. Sobre a coligação P-PSOL, vocês sempre frisam que este será um mandato coletivo, no qual a Roberta será co-prefeita. Mas para a jurisdição, você será o prefeito com os poderes de cargo. Por que essa coligação, que tem um forte discurso sobre a representatividade da mulher, não optou pela Roberta como prefeita dentro das regras eleitorais? Sim. A gente fez um debate de que a Unidade Popular, o meu partido, é um partido que está se apresentando agora. O PSOL é um partido que já está consolidado no Brasil, um partido que já tem mais de 15 anos. Então, numa conversa muito camarada, muito companheira, né, a gente chegou no entendimento de que era importante nos apresentar como cabeça de chapa. Entretanto, sem apagar o brilho e a figura da Roberta e do próprio PSOL, que é um partido parceiro. Então, para nós é muito importante essa construção e a gente, inclusive, até agradece os companheiros do PSOL de terem cedido isso para a gente, cedido a cabeça de chapa e tudo, que compreendem também que é uma construção de fato coletivo. Mas nós, da Unidade Popular, tínhamos essa necessidade também de apresentar o partido, né? É uma legenda nova. Nós passamos 5 anos construindo esse partido. Foi muito difícil construir porque nós não recebemos dinheiro de empresários, né? De latifundiários, de banqueiros, nada disso. Foi o povo que foi para as ruas coletar assinaturas e fundou um partido, né? Então, a construção foi bem assim, uma conversa bem saudável, bem tranquila e bem acordada, né, dos dois partidos serem de fato aquilo que propuseram a ser para o município de Nova Lima. Apresentar 2 figuras, eu e a Roberta, como uma construção coletiva e apresentando um bom programa na cidade
e 2 pessoas capacitadas para poder executar esse programa. Ok. O PT, durante 30 anos, ele foi o protagonista da esquerda novalimense. Nessas eleições está dividido em vários grupos, como, por exemplo, a Fatinha, que está apoiando o João Marcelo, que faz parte do governo de direita tradicional da cidade. Qual que é a sua visão sobre a esquerda tradicional de Nova Lima? A gente tenta resgatar alguns valores importantes para a esquerda, né? Um deles é a proximidade com a população. Então, nós, como temos um trabalho histórico de proximidade com a população, de solidariedade com o povo mais pobre, né, de identificar que o serviço público, o poder público, tem que estar a serviço da população, né? E não assim a gente pegar o orçamento público e torrar com obras, ou com outras coisas desnecessárias, ou servindo a interesses de empresários, muitas vezes sem escrúpulos, que patrocinam campanhas eleitorais aqui e depois querem sangrar a prefeitura a colar. Então nós temos essa solidariedade genuína com o povo e queremos fazer a apresentação de um programa para isso, para atender o interesse de quem trabalha e vive em Nova Lima. E eu acredito que muito desse sentimento, dessa vontade, desses que são princípios genuínos da esquerda tradicional, até mundial, né? Porque as pessoas às vezes acham que ser de esquerda ou ser de direita é você defender uma legenda ou outra, e não. Ser de esquerda é um ponto de vista filosófico no qual a solidariedade prevalece sobre o egoísmo. Então a gente tem que ter isso bem claro, né? A coletividade vale muito mais do que um indivíduo para nós. Então isso é que é o princípio que a gente tem que estar nos norteando o tempo inteiro. Então a gente não quer falar de legenda A ou B, a gente quer dizer que nós viemos para fazer aquilo que a esquerda tem que fazer, apresentar um programa que mude de fato a vida do povo brasileiro. Ok, vamos agora para as perguntas dos nossos leitores. O Fred Prado, do bairro Cruzeiro, ele tem uma preocupação sobre a educação sexual nas escolas. Tendo em vista o posicionamento partidário do PSOL sobre essa questão, ele pergunta se crianças menores de 12 anos devem ter educação sexual no ensino municipal. Qual o seu posicionamento sobre isso? Depende de qual educação sexual que ele está falando, né? Porque fica parecendo de que a gente está ensinando as crianças a fazerem sexo. E isso é uma questão muito equivocada, né? Quando a gente vai falar de educação sexual, ela tem níveis, né? Em casa, quando a minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos, né? E ela pergunta as coisas. Então a gente vai ensinar algumas coisas para ela dentro de um padrão que ela vai compreender, né? Quando ele fala aí de crianças até 12 anos, eu sou psicólogo, fiz estágio em escolas, né, de periferia, em que tinha adolescentes ali já de 12, 13, 14 anos que tinham relações. E eu achei aquilo um absurdo, né? Mas isso está acontecendo. E essas meninas às vezes engravidam. E aí, por quê? Porque não tem consciência nenhuma do que é uma proteção, né? Do que é a diferença entre sexualidade e afetividade, que é um debate também que a gente tem que fazer dentro da faixa etária específica para isso. Então é muito errado e muito equivocado as pessoas acharem que educação sexual é ensinar sexo para as crianças na escola. Isso é uma tentativa de desvirtuar um assunto importante, porque nós estamos aí no Brasil com muitas jovens, às vezes engravidando, ou mesmo a juventude pegando doenças sexualmente transmissíveis, né? Existiu nos últimos tempos aí uma explosão do número de casos de AIDS e sífilis, e entre juventude, né? Para nós é importante ou não fazer um debate dentro da qualidade, dentro da especificidade ali da idade, né? Para que a gente coíba esse tipo de coisa. Nós precisamos educar nossas crianças e não deseducar, né? Então acho que isso é uma questão que sempre tem que ser debatida com seriedade. Ok. O Luiz Araújo, ele deseja saber sobre os investimentos que sua gestão fará na saúde, transporte público e segurança. Olha, saúde, a gente tem que começar pelo básico. Eu sou usuário do sistema público de saúde, apesar de ter um convênio, né? Eu sou trabalhador da CEMIG há 20 anos, eu tenho um bom plano de saúde, mas eu prefiro usar o plano, o convênio, o serviço público, na verdade, exatamente para ter moral para vir aqui falar, porque eu sinto na pele aquilo que o povo sente. Então é absurdo, por exemplo, você chegar numa UPA
E a gente sabe que o serviço público é demorado, o atendimento. Às vezes você fica ali 6 horas esperando um atendimento e não tem uma cadeira decente para o povo sentar. A cadeira da UPA está quebrando. Você senta, vai para trás ali, a pessoa está ali sentindo dor, está cansada e cai, porque está praticamente quebrado. Se você chega na UPA passando mal e vai entrar no banheiro, não tem muitas vezes um papel higiênico. A porta está sem trinco, ou estava sem trinco, pelo menos até a última vez que eu fui lá utilizar. Então, para uma cidade que tem vultosos recursos, isso é absurdo. Então, essa é uma questão básica, melhorar a infraestrutura geral do nosso atendimento à saúde pública. A outra questão é que nós precisamos de fazer um investimento em diminuir a fila dos exames de alta complexidade. Às vezes, nosso povo espera muito tempo exames e, às vezes, muitas vezes, esses exames são feitos em Belo Horizonte. Então, a gente tem que adaptar e investir na estrutura para que o nosso povo seja atendido em Nova Lima em menos tempo. E um recurso também, uma informação importante, que eu recebi essa informação ontem numa entrevista, numa palestra que o diretor do hospital deu para todos os candidatos em Nova Lima. Muita gente acha que a prefeitura banca o hospital de Nova Lima, né? Completamente. Não é assim. É aproximadamente 40% do recurso da saúde do hospital, 40% do recurso do hospital vem da Prefeitura de Nova Lima. E esse recurso representa apenas 15% do gasto total de saúde com a Prefeitura. Então 85% é para as outras coisas. E a gente acha que tem alguma coisa errada aí. Porque o hospital é um complexo hospitalar que gasta muito recurso mesmo. Tem cirurgias, tem internação, tem CTI, tem exames de alta complexidade, exames de imagem, tem tudo no hospital. E a Prefeitura gasta um recurso com isso. Agora, 85% do recurso é com as outras duas UPAs e os centros de saúde. Então, nós temos que reaver esse recurso, remodelar esse sistema que está caríssimo e ver também se não tem dinheiro indo para o ralo da corrupção. Porque aí a gente precisa de economizar com isso, reformular esse sistema que está caro e não está servindo bem a população, para que de fato possa ser atendida a população com mais eficiência. Sobre transporte, né? Em relação transporte público e segurança. O transporte público em Nova Lima chega a ser vergonhoso, porque é um transporte caro, ineficiente e que não atende, não integra a cidade, não integra o município. O transporte público de Nova Lima é uma situação tão grave que ele chega a afetar a empregabilidade do município. Tem pessoas que não são contratadas em regiões da cidade ou em Belo Horizonte porque a passagem é cara e não atende, né? A região do Vila da Serra, por exemplo, eu falo isso porque a minha esposa trabalha no Vila da Serra, ela trabalha num condomínio, né? E lá são mais de 30 pessoas, funcionários do condomínio, e tem 3 de Nova Lima. 3 em 30 funcionários, certo? Tem gente que mora em Santa Luzia, que vai trabalhar lá, né? Que pega duas passagens de um metrô. Então, assim, o transporte não chega lá no fundo, não atende o Vila da Serra, o transporte público aqui de Nova Lima, né? E, então, assim, a gente tem que reformular isso, né? E a nossa proposta é de fazer uma análise do custo desse transporte de Nova Lima, porque o governo já tem que dar um aporte para a gente implantar, de fato, tarifa zero ou, no mínimo, a redução da tarifa, que a gente acha absurda. E sobre a questão também do transporte, porque aí não é só o transporte público, a gente tem que também analisar a questão do transporte privado, né, particular, e a questão do fluxo viário, né? A região do Vila da Serra enfrenta um problema histórico com a questão do fluxo viário. O trânsito lá é caótico. Então nós temos que reformular, né, fazer obras de infraestrutura para melhorar aquela questão do trânsito. E a própria região central de Nova Lima. Nós precisamos fazer um excelente estudo de engenharia de trânsito para desviar o trânsito aqui do centro, né, traçar novas rotas, fazer novas obras, para que esse trânsito deixe de ser caótico do jeito que está. E a outra questão é sobre segurança, né? Exatamente. Segurança, o nosso foco é a prevenção, né? A gente tem a Guarda Civil de Nova Lima, a gente acredita que a Guarda, se a gente for fazer um comparativo, ela é melhor estruturada do que, por exemplo, as nossas cidades irmãs, que é Raposa e Rio Acima. Mas ela precisa de mais investimentos, né? E de respeito ao servidor público. Muita gente às vezes acha que nós, que somos de esquerda, a gente é inimigo dos agentes de segurança pública, né? Mas isso é uma questão ideológica que é colocada na cabeça deles. Nós somos defensores deles. Por quê? Porque no Brasil criou-se a ideia de que segurança pública é guerra, é pirotecnia, são ações espetaculosas, com fuzil na mão, para fazer aquela guerra, e está morrendo gente inocente, está morrendo policial.
O Brasil tem a polícia que mais mata e a que mais morre no mundo. Então, e essa guerra, ela está servindo a quem? Né? Então tem mais de 40 anos que é essa lógica, né, de guerra às drogas, pretos matando pretos, quase todos pretos. Então isso está errado, está extremamente errado. Né? Então o nosso foco é na prevenção e o nosso foco é na inteligência. Né? A gente acha que o contrário de inteligência é burrice, e nós não vamos por esse caminho. Então nós precisamos de investir na guarda, investir em processos de prevenção, centros de monitoramento, né, investir em drones. Eu pratico mountain bike, já teve situação de pessoas nossas aí, eu não, mas outros companheiros nossos, terem a bicicleta assaltada no meio da trilha. É um absurdo isso, né? E sendo que isso poderia ser monitorado tranquilamente, essas movimentações. Né? A gente fala muito de droga e existe no Brasil uma guerra às drogas. Só que é o seguinte, está se matando pessoas no Brasil há 40 anos combatendo as drogas. E a droga continua mais fácil de comprar do que pão. Então está uma coisa errada, né? E nós precisamos de foco na prevenção, valorizar a guarda municipal, proteger a vida deles, principalmente agora que eles estão armados. Então não dá para fazer qualquer tipo de ação, né? Porque pode ter confronto, pode ter tiroteio, e eles podem matar, mas também podem morrer. E a gente não quer isso. Correto. Joubert, para finalizar, diga para a gente por que o seu plano de governo é o melhor para a nossa cidade. Nosso plano de governo, ele tem um foco 100% no povo. Eu sou nascido e criado em Nova Lima. Eu trabalho aqui no município há quase 20 anos. Eu conheço todas as ruas, bairros. Né? Eu costumo falar com as pessoas assim, olha, Nova Lima tem mais de 40 cachoeiras e quedas d'água maravilhosas. O pessoal fala, você está louco, não existe isso aqui. Eu falei assim, existe. Várias delas já estão cercadas dentro dos condomínios. Quem que vê isso? Eu só vejo porque eu acesso. Né? Então, eu acesso todas as regiões da cidade, eu conheço os problemas. E a gente está apontando solução para todos eles. Pé no chão, sem prometer mirabolâncias. Mas tudo aquilo que a gente aponta como problema, nós temos uma solução. Né? A questão da moradia, produção de moradia, regularização fundiária, enfrentamento às mineradoras, transporte. Nós precisamos fazer enfrentamento à máfia do transporte. O transporte é caro, ineficiente, não atende a população. Temos que remodelar isso. E o trânsito caótico, engenharia de trânsito, reforma urbana, desenvolvimento urbano, novos fluxos viários. Saúde, a questão básica ser melhorada. Né? Você ter cadeiras para as pessoas sentarem com um pouco mais de conforto, você ter papel higiênico, copo d'água nos postos de saúde na UPA. E também investimento também na questão dos exames de alta complexidade, que o povo sofre com isso. Então, assim, coisas que a gente já conversou aqui na entrevista, mas eu estou reforçando isso, para as pessoas terem ideia de que nós conhecemos o problema, porque a gente está perto da realidade das pessoas. Nós não somos políticos fabricados em gabinetes. Nós não somos políticos fabricados por marqueteiros. Nós somos fabricados na rua. Nós somos forjados lutando junto com o povo. Né? Então, isso que eu acho que nos dá mais garantia e nos dá muita competência e até uma certa modéstia à parte para dizer que o nosso plano de governo é o melhor e que a gente está mais preparado. Joubert, obrigada pela sua participação. Ficamos por aqui. Obrigada a todos que nos acompanharam. Acompanhem mais informações sobre as eleições 2020 pelas nossas redes sociais. Eu agradeço pelo espaço. Convido os moradores de Nova Lima, a população da cidade, a conhecer o nosso programa, conhecer nossas ideias e votar 80. Pode acreditar.